Mateus capítulo 6, verso 5 até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, louvamos ao teu nome e apresentamos as nossas vidas diante de ti, pedindo graça, direção, clareza, luz, discernimento sobre a tua palavra. Que ela, que descortina para nós as verdades do Evangelho, possa edificar a nossa vida mais ainda nessa manhã. Possamos sair daqui mais convictos do que ela diz, convictos da nossa fé e convictos, falando da oração, que o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Você crê na eficácia da oração? Eu repito, você crê na eficácia da oração? A pergunta é retórica, mas você já respondeu. Tá bom. Por que eu pergunto? Porque muitas vezes a nossa resposta ela é positiva, mas ela também às vezes é apenas retórica. Um monte de discussão existe sobre oração. Um monte de filosofia e teologia sobre a oração também existe na cabeça de nós cristãos. A oração move a mão de Deus? Alguns dizem que sim. A oração muda os planos de Deus? Outros dizem que sim. Ou a oração muda os nossos planos? Quando nós oramos, a oração demove Deus de suas ideias? Ou a oração nos demove das nossas ideias? Deus muda o seu plano por causa da nossa oração? O que a oração faz conosco? Ela faz conosco ou ela faz com Deus? Ou ela faz com as circunstâncias? Perceba que não é tão simples assim dizer eu creio na eficácia da oração, porque eu digo para você como pastor que a gente vive tendo de responder a questões como essa de muitos irmãos. Às vezes, num simples gabinete pastoral, onde a gente está aconselhando sobre determinada coisa, alguém chega para nós no cerne do verso 8, que eu vou me aprofundar hoje, e diz assim: pastor, a Bíblia não diz que Deus já conhece tudo que a gente tem necessidade? Por que então a gente precisa orar? Se Deus já sabe de tudo que eu preciso? Deus vai deixar de fazer se eu não orar? Você está conseguindo responder tudo que eu estou perguntando? Satisfatoriamente, inclusive para você? Não sei, acredito que não. E se eu estiver correto,
Isso reforça a minha tese de que, na verdade, pode ser que a sua resposta ao dizer que a oração tem eficácia, ela seja mais uma esperança ou um falso positivo, quando se fala da boca para fora, mas não se tem de fato plena noção das coisas. Eu queria hoje aqui responder um pouco isso, não com 200 milhões de argumentos, mas com argumentos bíblicos bons, porque essa também um dia já foi a minha questão. Qualquer crente sincero e honesto que entende tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade que nós temos na vida cristã, já se perguntou: se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Se eu não orar, Deus não fará? E se eu orar com muita fé, Deus intervirá em meu favor, sempre, positivamente, do jeito que eu quero? E quando há um embate entre filhos de Deus, por exemplo, ganha quem tiver mais fé? Como é que esse negócio funciona? Eu acredito que para que a gente possa ter uma vida cristã saudável, a gente precisa ter convicção em muitos aspectos, sobretudo nos aspectos mais essenciais da vida cristã. Senão a gente fica com dúvida. Senão, às vezes, paira no fundo, aquela oração que a gente faz sem a convicção de verdade, se Deus ouve e se Deus age. O papel da gente, enquanto expositor da palavra de Deus, também é esse: trazer elucidação a questões importantes da nossa fé. É óbvio que a fé é algo, que a oração é algo extraordinário. Por isso, dentro da teologia cristã, ela também faz parte do mysterium. É um mistério, porque tudo que diz respeito à nossa fé cristã, se por um lado pode ser explicado, por outro lado não pode ser totalmente explicado. Porque a fé cristã, ela é extraordinária e ela é sobrenatural. Por exemplo, a gente entende sobre trindade, a gente ensina sobre trindade, mas a gente não compreende tudo sobre a trindade. Como é que esse Deus subsiste eternamente na forma de três pessoas, sendo o único Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que o Pai é Deus, mas não é o Filho nem o Espírito, o Filho é Deus, mas não é o Pai nem o Filho, o Espírito é Deus, mas não é o Pai nem o Filho. Eu confundi alguma coisa aqui nesse caminho. Como é que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus? E assim o será para sempre, como diz o Wayne Grudem, permanecendo o que era, tornou-se o que não era, e assim o será para sempre. Era Deus desde a eternidade, tornou-se homem, e será agora Deus homem por toda a eternidade. Como é que é esse negócio? Não, eu acredito, eu preciso acreditar também, claro, mais do que vocês, porque eu ensino isso, nós ensinamos isso, nós cremos nisso, isso é a verdade de Deus, mas compreendê-la totalmente não dá. A oração, a gente também pode chegar a conclusões sólidas, mas nós nunca vamos compreender todo o mistério que há na oração. Como é que um Deus que tem todos os seus planos bem traçados e estabelecidos ouve e atende? E como é que os nossos pedidos se encaixam dentro dos planos de Deus de tal forma que não vira o filme O Todo-Poderoso? Quando a resposta de uma oração simplesmente desconecta todo um restante, e aí vira um corre-corre, né? Faz uma coisa aqui e depois tem que correr atrás ali. Imagina Deus nesse negócio. Como é que Deus ao mesmo tempo tem controle de tudo e ao mesmo tempo eu tenho e você liberdade para pedir? Está vendo como talvez, se eu fizer a pergunta que eu iniciei novamente, você crê na eficácia da oração, talvez já não fique mais tão simples responder? Mas eu quero trazer luz
não quero fazer a teologia do Chacrinha. Vocês lembram do Chacrinha? Tem gente aqui que não sabe nem quem que é Chacrinha, né? Quem foi o Chacrinha? Mas o Chacrinha era um cara que ele dizia o seguinte: eu vim para confundir, não para explicar. Então essa é a teologia do Chacrinha. Eu não vim para trazer a teologia do Chacrinha. Eu vim para explicar e não para confundir. Vamos para o texto. Jesus está falando sobre a espiritualidade dos discípulos do reino. Mateus capítulo 6 faz parte do grande bloco de sermãos de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Jesus está falando acerca do caráter do cidadão do reino. E aqui, especificamente, nessa parte do capítulo 6, ele vai falar sobre a questão do jejum, das orações, melhor dizendo, na ordem aqui, da questão da contribuição, das orações e do jejum. Tripé da religiosidade judaica. E, em alguma medida, também uma parte muito importante da realidade cristã. Tanto é que Jesus, ele não diz aos discípulos agora que estão ouvindo que eles deveriam se desconectar daquelas práticas da religião judaica. Jesus pressupõe que também seus discípulos, nós, cristãos, contribuirão, jejuarão e também orarão. Quando ele diz assim: e quando orardes? Não é uma possibilidade, mas ele leva em consideração que a oração faz parte também da vida dos seus discípulos. E aqui o Sermão do Monte é um sermão aos discípulos e que, por extensão, todos que estavam ali acabam por ouvir. E aí, quando Jesus fala sobre isso, ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Engraçado que a gente estava falando de teatro, né? E o teatro tinha a ver com essa ideia de hipócrita, que tornou-se apenas um termo pejorativo na nossa língua portuguesa, da pessoa que representa, que exige uma coisa, mas ela não realiza a mesma coisa. Mas os hipócritas eram aqueles que realizavam, de fato, a arte do teatro, a arte de representação, mesmo que, por conta disso, quando você vê, a representação tem sempre uma máscara, porque a representação, apesar do estado em que o indivíduo se encontrava. Então, o que Jesus está dizendo é que, desde aquela época, essa ideia que já vem do mundo grego, não sejam como eles, porque eles gostam de apresentar uma face, sendo que, na verdade, suas intenções são outras. Falando sobre a oração, ele diz: eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Eles querem apresentar-se para os homens, eles querem demonstrar piedade para as pessoas. E Jesus diz: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Se a recompensa deles, então, é apresentar uma piedade para os outros, a recompensa foi recebida, porque todo mundo já viu o que fizeram. Não tem nada a ver com Deus nesse negócio. Mas vocês, quando orarem, entendam que o negócio de vocês tem a ver com Deus e não com aquilo que os outros vão ver. Por isso Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E Jesus vai dizer que a oração, então, é um ato para ser realizado na presença de Deus, sem grandes plateias, sem grandes multidões. Isso não tem nada a ver contra as orações em locais públicos, mas isso tem a ver com a disposição do coração em demonstrar uma espiritualidade sem que ela exista de verdade. E aí Jesus ainda fala um outro aspecto. E orando, e ele está aqui confrontando a espiritualidade judaica, perceba, os discípulos deverão orar, mas não deverão orar como os fariseus, não deverão orar com o mesmo coração dos religiosos, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Às vezes a gente atribui isso à reza,
né? Ah, o fulano está rezando, ele está repetindo as mesmas palavras sem sentido e sem uma conexão mental. Mas a gente que ora de maneira livre, né? Talvez até em função dessa ideia de que a gente não reza, então a gente ora, e por isso a gente ora de maneira livre, muitas vezes de maneira livre a gente faz exatamente como aqueles que fazem um monte de repetições, porque a gente traz um monte de palavra da boca para fora que não tem o menor sentido real para a gente. A gente ora apenas muitas vezes por uma responsabilidade, por um momento, mas a gente não tem, de fato, um lastro interior sobre as nossas orações. E eles presumem que pelo seu muito falar, serão ouvidos. E aí Jesus diz uma coisa que eu quero explorar nessa manhã: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Parece dizer aqui que Jesus está ensinando que também eles falam muito, porque eles não têm, na perspectiva deles, convicção de que o Deus para o qual eles estão falando sabe de fato qual ou quais as suas necessidades. E aí Jesus diz a frase que eu quero explorar: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Se Deus já sabe tudo o que nós necessitamos, por que é que nós precisamos orar? Que resposta você daria a essa pergunta? Eu encontrei encontrei 5 possibilidades que se complementam. Na verdade, não são 5 possibilidades, são 5 aspectos para essa resposta. A primeira delas é a seguinte: oramos porque nascemos de novo. Oramos porque nascemos de Deus. Logo, quem nasceu de novo, quem é crente, ora, porque orar é a maneira do Filho de Deus se comunicar com seu Pai. Jesus fala sobre isso. Vocês, quando entrarem no lugar secreto, orem ao Pai. E aí, no verso 9, quando ele vai dar um modelo de oração, portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. A primeira resposta é contra o pragmatismo na oração. Por que eu oro? Por que eu preciso orar? Eu preciso orar. Nós, muitas vezes, estamos na vida cristã colocando as coisas no ponto do dever. E nós nos esquecemos que quando nós nos entregamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, passamos a fazer parte da sua família. E por uma relação afetiva não se faz só porque se deve, principalmente se faz porque se ama, porque há um relacionamento. Por exemplo, se eu perguntar a Fabrício, que está me olhando tão avidamente hoje pela manhã, acho que o tema deve ter pego ele em alguma medida. Está do lado da sua esposa ali, Aline Cristo. Se eu perguntar para Fabrício, por que é que você abriu a porta do carro hoje para a Aline? E por que você está com o seu corpo inclinado, né, para o lado de Aline, ali, uma demonstração física de uma proximidade, de um desejo de estar próximo dela e tal? Ele vai me responder apenas em termos pragmáticos? Não, porque eu tenho que fazer isso. Você tem. Como dizem as crianças, né? Você tem que. Felipe tem que. Com Helena? Tem.
Pronto, acabou a mensagem hoje aqui, irmãos. Esse ponto você pode deletar, eles acabaram com minha tese. Mas ele tem por uma expectativa afetiva. Ele tem por uma expectativa passional. Ele não tem por uma responsabilidade pragmática. Não é assim, Michele? Ou ele tem também? Aí eu acabo de vez, eu paro e passo para o ponto 2. Mas não é assim, gente. A relação, ela não é, de aspectos pragmáticos. Por que é que você tem que beijar a sua filha, George? Ou seu neto? Você tem que fazer isso? Você tem de realizar isso, Ellen, pela sua mãe? É algo maior. É a sua mãe, é o seu marido, é a pessoa que você ama. É uma relação de causa e efeito, não é uma relação pragmática. Eu tenho que fazer para receber. Quem é filho de Deus ora. Não tem jeito. Porque orar é a maneira de falar com o Pai. Então assim, por que eu tenho que orar? Filho, você não tem que. Você ora. Porque você tem um relacionamento. Eu cheguei em casa, eu tenho que beijar minha esposa? Porque me deram uma cartilha assim, né? Eu chego em casa, eu tenho que beijar, depois eu tenho que dar um abraço, depois eu tenho que fazer. É assim? Estimulei até o Leclerc lá atrás. Não é assim. Portanto, a vida cristã também não é assim, principalmente por isso foi o meu primeiro tópico. Oramos porque somos filhos de Deus. Se nascemos de novo, falamos com o Pai. E engraçado que Paulo fala isso em Romanos 8,15, ele diz assim, eu nem separei o texto, porque confesso aos irmãos que alguns desses pontos surgiram, eu só tinha 3 até quinta-feira. Se vocês me deixassem mais uma semana para pregar, acho que eu apresentava uns 11 pontos aqui sobre isso. Romanos 8,15, Paulo diz um texto assim, olha que texto lindo que Paulo diz, ele fala assim, ele diz assim, assim, a partir do verso 12, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos, vivendo sob a carne, segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhos para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Paizinho. Pelo qual chegamos diante do Pai, botamos a cabeça, reclinamos a cabeça no colo e falamos, papai. Como meus netos, é claro, os filhos já cresceram, hoje eu tenho que usar o exemplo mais terno que eu tenho próximo de mim, são os netos. Os filhos cresceram. Mas a loucura da gente é quando um dos netos fala, vovô. Estelinha agora está começando a falar, vovô, vovó. Ontem ela mandou um vovó à noite que a Alessandra ficou louca. Então, a primeira questão é essa, irmãos. É a gente sair desse pragmatismo que existe no meio evangélico e cristão. Precisamos orar, precisamos não sei o que, precisamos não sei o que lá. Perdemos o prazer da oração, porque muitas vezes usamos a oração apenas do ponto de vista pragmático, utilitário, e perdemos a essência de estarmos debruçados no colo do papai e dizermos a ele, olha pai, o negócio não está bom não. E você vê que o negócio é ruim, porque às vezes não apenas a prática da oração é colocada tão somente, eu não estou dizendo que não tem esse aspecto, no campo da disciplina, quanto a forma de orar. Eu tinha um professor no seminário,
Edilson, a gente zoa isso até hoje, quando a gente se encontra. O professor ia fazer a oração antes de iniciar a aula, toda a aula, ele era formalíssimo. E a oração que ele fazia já começava sempre de qual jeito, Edilson? Soberano e eterno Deus, Senhor. Ele mudava a voz. Eu ficava pensando algumas vezes assim, rapaz, se eu chegasse em casa e fizesse um negócio desse com meu pai, acho que eu tomava um tapa na cara. Que frescura é essa, pô? Não estou desrespeitando aqui a atitude dele, mas soberano e eterno Pai. Talvez meu pai, que nasceu em 1917, já morreu em 1988, meu pai era muito coroa, ele podia fazer essa oração, ele era daquela época, mas um cara que era mais novo do que a gente fazer um negócio desse, era esquisito pra gente, era estranho, porque parecia que não tinha intimidade, era sempre diante de alguém que tinha tão somente autoridade. Você pode ser filho do general e bater continência para ele no exército ou no quartel, mas quando chegar em casa, você não vai deitar no colo do seu pai e receber o abraço e o beijo dele? Portanto, irmãos, oramos porque nascemos de novo, nascemos de Deus. Se você é crente, você ora. Se você é crente, você ora. Você saiu de casa, pensou, como que eu vou chegar? Ih, rapaz, eu não consegui hoje sair tão cedo que eu me ajoelhasse para aqueles 15, 20 minutos que eu tenho ali. Deus não irá me ouvir. Eu não estou na presença dele. Na verdade, eu diria para você que os piores momentos da minha vida eu procuro não esconder de Deus, porque não dá para esconder. Fingir que eu vou para trás de uma árvore igual Adão para me esconder de Deus é uma loucura, porque ninguém se esconde de Deus. E muitas vezes nos atos mais estúpidos que eu realizo, e eu realizo também, igual a você, eu falo para Deus, falo, Senhor, misericórdia. E olha, às vezes eu faço muitos atos estúpidos quando eu estou no meu carro, tá, irmãos? E eu olho para o lado como se Deus estivesse sentado ali do meu lado. Só olho para o banco do carona e falo assim, caraca, Senhor, o Senhor está vendo isso, né? Que loucura. Quinta-feira eu fiz uma dessa. Tem muito barbeiro na pista por aí, não tem? Tem. Eu estava vindo do hospital lá com deixei meu sogro lá no hospital, ele ficou internado e eu saí, tinha que vir atender uma pessoa aqui na igreja, depois voltei para o hospital de novo. Quando eu estou subindo ali pela garganta, um infeliz, abençoado, eu creio, abençoado, ele, daqueles que entra com o carro de qualquer maneira na sua frente, sai ali na Mário Viana, aquilo ali já é estreito, você jogou para o lado de lá, o 53 pega você de frente. E aí o cara, aí ele viu que fez besteira, liga o alerta. Eu parei do lado do carro dele, emparelhei assim do lado, abri o vidro. A Alessandra detesta isso, eu não faço mais isso quando ela está comigo, porque realmente ela fica muito exposta ali, né? Mas sozinho eu abri o vidro. E o cara abriu o vidro. E eu fiquei olhando para a cara dele rindo, né? E ele me xingou de tudo que podia, mas eu liguei o alerta. E aí eu fui sair dali. É óbvio que isso não é uma coisa que se faça. Quanta gente morre hoje em dia no trânsito por conta disso, né? Eu devia, na garganta ainda por cima. Mas a minha vontade era de dizer, mas eu achei que era melhor não invocar tanto o mal dessa forma. A minha vontade era dizer assim, não, cara, desculpa, eu parei aqui, eu tinha que olhar para o cidadão que dirige tão mal que fez o que você fez aqui na minha frente. Eu queria ver quem era, mas eu falei assim, não, eu acho que vai ser demais, né? E aí eu fui embora. A gente faz muita besteira. E aí quando eu saí, peguei o carro, estou olhando assim comigo, falo assim, Jesus, Senhor, olha só, que papelão. Ainda bem que quem xingou foi ele, eu não xinguei não, tá? Não xingo não, mas eu faço essas coisas às vezes.
Eu tenho que parar de fazer isso. E eu também não posso nem contar essas coisas aqui que minha mãe está em casa vendo. Olha aí. Toda vez eu me lembro que tem um pecado que eu confesso. Aí depois ela me pega pelo pé. Segundo lugar, irmãos, se por um lado, em primeiro lugar, nós oramos porque nascemos de novo, isso é inerente à nossa nova natureza. Por um outro lado, oramos também porque é uma ordem de Deus e de Jesus na sua palavra. E nesse sentido, quem é filho também obedece. Porque o filho não tem só a relação afetiva, tem a relação da autoridade, tem a relação, e dentro dessa relação afetiva, tem a relação dos papéis. E por quantas vezes a Escritura nos ordena orar? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É uma ordem. É um verbo no imperativo. É uma ordem. Mas é Paulo que está dizendo. Olha, o autor é inspirado por Deus. Portanto, as palavras do escritor bíblico são as palavras de Deus. Não é porque Paulo falou, não é porque na Bíblia está escrito em vermelho, é de Jesus. Isso aqui vale mais. Sai fora desse negócio. Vale tudo, igualmente. Então, é uma ordem. Para isso deveria ser também para nós suficiente. Por que eu devo orar? Porque Deus me mandou orar. Me mandou orar diante de diversas situações. Mas eu não entendo plenamente. Parabéns. Eu também não. Não completamente. É explicável? É. É compreensível? É. É ensinável? É. Mas na sua plenitude? Não é. Como é que funciona esse negócio? Como é que funciona de tal maneira que eu obedeço a Deus e muitas vezes estou orando e o troço não acontece? Ou será que isso acontece só na minha vida? Já aconteceu com você? Mas Ele me mandou continuar orando. Mas eu não estou compreendendo o motivo. Tem algumas coisas que Deus não consegue explicar para nós o motivo. E não é porque Deus não sabe e não tem boa didática. É que a gente não consegue compreender todas as verdades na sua profundidade. Quando Jó questionou a Deus sobre algumas coisas da sua vida, a resposta de Deus para Jó foi a seguinte, em suma, tá? Versão Luiz Pires, atualizada de 2025. Olha, Jó, se eu explicar, você vai entender? Porque quando Deus faz algumas perguntas a Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, dos mares? Aonde você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? A pergunta de Deus para Jó é a seguinte, cara, você não sabe das coisas mínimas, você não vai entender as coisas maiores. Há coisas que eu e você não vamos conseguir compreender e na vida cristã cabe obedecer. Então nós oramos porque somos filhos de Deus e oração faz parte da nossa nova natureza, porque é assim que nos comunicamos com o Pai. Mas oramos também porque somos filhos de Deus e dentro da família o pai é o chefe da casa. Ele sabe por quê, nós nem sempre. Nós precisamos aprender a obedecer. Porque nós temos aí, dois pontos muito ruins, eu consideraria duas asas da vida cristã, que se elas forem atomizadas, se nós pegarmos apenas uma dessas duas partes da verdade, nós teremos um avião com uma asa só. Você perguntar para o piloto do avião, qual das duas asas você prefere perder? Você prefere voar com a direita ou com a esquerda? O avião não voará, ele precisa das duas. A vida cristã, no sentido da oração e em outros tantos aspectos,
E a gente tem uma dicotomia, uma separação na nossa espiritualidade, sobretudo brasileira, porque em uns momentos, em alguns lugares, o que você encontra é um legalismo só, né? Você tem que fazer, tem que ser. A vida cristã é um quartel-general. Jesus é o general do quartel, e a gente vive só como soldado. Por outro lado, outros atomizam e dizem assim, não, eu sou do lado do pai, negócio afetivo, meu negócio é papai, né, papaizinho. Eu não chamo nem o diabo de diabo, ele é o vermelhinho. Nada contra o negócio de maricar do ônibus. Ó, tá vendo? A cabeça do povo vai longe, a gente tem que... Eu falo isso porque você sabe que a gente tinha um irmão, né? Tinha um irmão que estava conosco muitos anos, que ele não gostava que falasse o nome dele, não, principalmente na casa dele. Se alguém falasse, não, vamos repreender o diabo, ele disse, não fale esse nome aqui em casa, não. Isso atrai coisa ruim, chama de vermelhinho. Eu estou fazendo menção dessa história. Então, entenda comigo. Vermelhinho, você gostou. Entenda comigo. Qual das duas partes é verdadeira? As duas. Agora, a vida cristã não se resume a uma dessas duas verdades, se resume a todas as verdades reunidas. Oramos porque somos filhos, nascemos de novo e é uma ordem de Jesus. Vocês devem orar. Vocês devem orar sem cessar. Quando está tudo bem, a gente deve orar. Quando está tudo mal, a gente deve orar. Mas nem sempre a gente pode ter explicação sobre tudo, mas precisa. E nesse sentido, nem sempre a oração é para as circunstâncias, a oração é para nós. Nem sempre a oração é para mudar circunstâncias externas, a oração é para mudar a gente. Por que você deve orar? Porque está angustiado. Você está angustiado por quê? Porque está dando tudo errado economicamente falando, mas você não tem poder sobre isso, as circunstâncias não mudam. Jesus não mandou a gente viver orando para mudar todas as coisas desse mundo e dessa vida, mas nos ensinou a orar para a gente não se inquietar com as ansiedades dessa vida. Nos ensinou a orar como Paulo lá em Filipenses, não ficando ansioso por coisa alguma, mas fazendo de Deus conhecidas as nossas petições, petições por meio das orações, súplicas com ações de graças. Então, muitas vezes, não é de fato para mudar as circunstâncias, mas para mudar nós, nossa característica, nosso temor, nosso medo, trabalhar em nós a confiança. Terceiro lugar, oramos porque a oração, irmãos, é o meio determinado por Deus para alcançarmos as bênçãos que Ele deseja nos dar. Tem gente que, por um lado, e aqui existem discussões teológicas grandes sobre isso, dizem assim, não, eu não vou orar, está tudo determinado. Não preciso orar, está tudo determinado. Isso é um problema. Problema igual é o outro lado da moeda, que diz assim, se eu não orar, Deus não faz. No sentido de que eu preciso fazer, muitas vezes, inclusive, Deus mudar de ideia. A oração é o meio determinado por Deus para abençoar o seu povo. O Deus que determina, que elege, que estabelece, que predestina, vou usar o termo bíblico, os fins, também é o mesmo Deus que elege, que determina, que escolhe os meios. Se o fim do indivíduo é a salvação, por exemplo, alguns dizem, mas se Deus tiver que salvar, vai salvar de qualquer jeito. É assim que a Bíblia diz?
A Bíblia fala que o indivíduo salvo vai ser salvo de qualquer jeito? Nunca. A Bíblia diz que o Deus que determina os fins, determina os meios. Qual é o meio pelo qual alguém pode ser salvo? Fora dele não há. É Cristo, por meio da pregação do Evangelho. Então Deus não vai salvar ninguém de qualquer jeito nunca, só salvará por meio de Cristo, da pregação do Evangelho. Agora, o Deus que também deseja nos dar bênçãos, e tem essas bênçãos no fim, como Jesus diz, Ele sabe do que vocês têm necessidade antes de vocês pedirem, também determinou que vai responder a essas necessidades à medida em que a gente se dispõe a pedir. E aí eu vou dizer para você que isso é um negócio espetacular, porque isso tira de nós qualquer ideia, tanto de acomodação, quanto a ideia de que são as nossas palavras que têm o poder de fazer a coisa acontecer. As coisas acontecerem estão no poder de Deus, estão nas mãos de Deus. Mas para experimentarmos, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa pedir, a gente precisa bater. Então, nesse sentido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é filho demais, sou só filho, que fico ali, largado nos braços do Pai, deixa eu dizer uma coisa. O Pai também quer gerar em nós um pouquinho de disciplina. O Pai quer filhos diligentes, porque Jesus falou sobre isso várias vezes. Tem de haver diligência na nossa oração. Eu não gosto de orar, eu não consigo orar. Discipline-se. A gente tem disciplina para tudo, para equilibrar na vida, gente. Para equilibrar as coisas da vida, a gente precisa de disciplina. Se você vai a um médico e faz um check-up, seu triglicerídeo está alto, sua hemoglobina glicada está alta, seu colesterol está alto, o médico vai dizer o que para você? Continua, você é filho. Não, o médico vai dizer para você o seguinte: olha, você precisa cuidar da sua saúde. E você vai fazer o quê? O que se pressupõe? Caramba, eu tenho que cortar aquele docinho que eu gostava, eu tenho que diminuir a quantidade de arroz. Em alguns casos, eu tenho que procurar um nutricionista, eu tenho que tomar uma medicação, porque eu preciso me disciplinar para me alimentar melhor, para viver melhor. Então, irmãos, oramos porque é o meio que Deus determinou para nos abençoar. E nesse sentido eu quero dizer para você que eu acredito, que há coisas que Deus deseja fazer por nós e que ainda não foram feitas porque eu e você não saímos da inércia. Não nos dispusemos a orar. Não entendemos com seriedade a vida cristã, que tem o seu lado afetivo, que tem o seu lado de deitar no colo do Pai, mas tem o seu lado da disciplina, de se esmerar, de se esforçar e de falar assim: eu preciso orar. Tem coisa que Deus deseja me abençoar, tem coisa que Deus deseja ouvir. Tem coisa que Deus deseja fazer, mas Ele não está fazendo. Por que Ele não está fazendo? Porque Ele vai ensinar para você um negócio que é o seguinte, que nós não ensinamos aos nossos filhos, que preguiça tem recompensa. Deus deseja nos fazer compreender que a vida cristã tem recompensa também. E tem, gente. Não é só uma relação de recompensa, mas também tem. O seminário me ensinou muitas coisas. Uma outra história. Uma vez estava lá um professor de teologia sistemática. Teologia sistemática é um problema, dá um nó na cabeça da gente, inclusive dos professores.
E eu me lembro que o professor, querendo defender uma posição tradicionalista, eu não digo tradicional, mas tradicionalista, ele disse o seguinte: esse negócio dos dons espirituais, isso aí não está com nada não e tal. Não foi bem assim que ele falou, né? Foi mais polido, mas era mais ou menos isso. E no final das contas, o que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente ora, não adianta esse negócio de ficar buscando isso ou aquilo, porque quando se ora, quem cura o enfermo é Deus. Verdade. Quem cura o enfermo é Deus. O poder é de Deus. A glória é toda de Deus. Mas eu fiz uma pergunta para ele: professor, eu concordo com o senhor, mas eu não consigo ainda entender por que é que Deus geralmente gosta de atender mais pessoas que oram mais e se consagram mais. Porque se eu boto só na conta de Deus, toco minha vida e não tenho nenhuma necessidade de disciplina. Para que eu vou ler as Escrituras? Para que eu vou estudar as Escrituras? Para que eu vou orar? Para que eu vou buscar manter a minha vida espiritual em níveis saudáveis? Quem faz é Deus, faz a hora que quer e tudo mais. Só que tem um negócio que eu e você não vamos conseguir explicar, que entra no negócio do mistério, que é o quê? Você conhece gente que tem mais paixão por Jesus, mais amor por Jesus, que deseja mais Jesus, que se disciplina mais em buscar Jesus, e Deus faz mais por meio dessas pessoas do que por nós. Eu perguntei a ele: por que é? Porque parte da verdade não é a verdade toda. É Deus que faz? É. Mas por que Deus não faz por você? A pergunta é retórica, mas pode encaixar para você. Por que Deus não faz por você? Talvez não é porque você não tem poder nenhum, no sentido de que não há busca em você, não há prazer em você em buscar a Deus, não há enchimento do Espírito em nós. Então, oramos porque a oração é um meio determinado, e nesse sentido eu quero dizer para você uma coisa, para robustecer a você na sua fé na eficácia da oração. Ore. Crie uma disciplina. Tem um momento de deitar no colo do Pai, mas tem um momento de você se disciplinar. Você disciplina a sua alimentação, você disciplina seus gastos financeiros, você disciplina o seu corpo com uma atividade física e você vê resultado. Discipline-se espiritualmente. Ore regularmente. Leia a palavra de Deus, as Escrituras, e medite nela regularmente. Não faça isso apenas de forma esporádica, faça disso um hábito na sua vida. Como hábito, isso também trará benefícios na sua vida. Então, peça porque o Deus que determinou que de repente que vai te dar determinada coisa que está no seu coração, ou que você promessa até que você já recebeu, pode estar querendo também que no momento da história você comece a orar para que Ele realize isso na sua vida. Quarto lugar, oramos também porque a oração é um ato de reconhecimento de dependência de Deus. Tem a ver com o que eu estava falando anteriormente. A necessidade por algo que é maior do que nós nos humilha. E a oração é o ato de reconhecimento diante de nossa capacidade, ou melhor dizendo, de nossa incapacidade diante de coisas maiores. Oração é difícil, sabe por quê? Porque é difícil quebrar a cerviz do ser humano. Eu falo isso por mim, irmãos. Eu falo isso por mim. Quantas vezes eu sei que Deus está falando comigo? Para o que você está fazendo e vai orar. E eu fico tentando, remancheando, fazendo o negócio, sabendo que o que eu deveria fazer era orar.
Quantas vezes eu estou preparando mensagem? Estou contando aqui os meus pecados. Eu estou com o computador aberto, livros abertos, arquivos abertos, preparando a mensagem. E estou ali, estudando, conhecimento, os autores, os tópicos, a estrutura homilética, a estrutura do sermão, tudo ali, os argumentos e tal. Mas sabe o que é você estar com... Não, a gente não sabe muito bem, mas imagina o que é você estar diante de uma mesa de aço inox com um corpo morto ali em cima e você fazendo um trabalho técnico em cima daquilo ali. Alguém que faz uma autópsia, fazendo um trabalho técnico em cima de um corpo, mas um corpo morto. Então você está ali, está fazendo. A mensagem está perfeita, bem preparada, bem trabalhada. Mas o coração muitas vezes está assim, ó, lá dentro eu sei, cara, não é isso, mas não sei o que é. Não sei o que é, mas quero adivinhar. Não sei o que é, mas quero fazer bem feito. Então eu vou fazendo com tudo que tem, mas eu sei que não é. Tem um negócio ali dentro de mim que está falando assim, ó. Isso é uma autópsia que você vai fazer. E aí, eu vou tomar banho. Na noite anterior ao culto de manhã. Sábado à noite. E aquilo na minha cabeça. Você está fazendo o que você quer, você está fazendo o que você quer, você está fazendo... Você... Muito bem, está bonito, mas é o que você quer. É morto, está morto em cima... E aí, às vezes, no chuveiro, gente. No chuveiro, como é difícil essas perninhas aqui, às vezes, quebrarem. Dobrar o joelho. É só a minha? Eu acho que é a sua também. Eu estou tentando tudo, eu estou pensando, eu estou imaginando, eu estou lendo, às vezes levo o celular com os comentários para lá, para o banheiro, e estou olhando e tal, não, eu quero aproveitar todo momento, mas ali dentro está assim, não é isso. Rapaz, eu às vezes parece que ouço assim, rapaz, que coisa difícil você dobrar esse joelho. E eu falo para mim, meu Deus, que coisa difícil. Aí demora, depois que eu estou ali, batendo cabeça, aí o chuveiro, ó, ligo a água caindo, falo assim, não, peraí, eu tenho que... Ou depois que já tomei banho, ajoelho dentro do banheiro, ajoelho e falo, Senhor, bota a cabeça assim num negócio altinho do móvel assim, Senhor e tal. Caramba, que coisa difícil, Jesus. Que coisa difícil a gente dobrar a vontade de ouvir para ouvir a sua voz e não para aplicar os nossos planos. Que coisa difícil. E aí, de repente, gente, parece que é assim. Alguém soltou um fecho. Pá! E cai uma bênção sobre você. Aquele peso não existe mais, mas existe uma certeza em você. Cara, tu não vai falar nada daquilo que você preparou. Deixa esse cadáver encostado em outro lugar. Porque naquele momento surge um texto que vem no coração, uma mensagem que vem no coração da gente, assim, é isso que o Senhor quer que seja falado. Mas é difícil dobrar essas pernas. E fazer disso uma prática regular é mais difícil, sabe por quê? Porque o orgulho faz parte dessa natureza caída. E a gente precisa derrubar essa natureza um dia depois do outro para viver na dependência de Deus. E sabe o que às vezes Deus faz com a gente? Deus cerra os céus para quebrar as pernas da gente. E não acontece, mas você é bom, mas não acontece. Mas você sabe tudo, mas não acontece. Você é o cara, você tem a técnica, você tem o recurso, você sabe fazer, mas não acontece. Sabe por que não acontece? Porque Deus quer quebrar a nossa cerviz.
até nos levar a reconhecer que nós somos dependentes dele. E não tem coisa melhor do que a necessidade que supera as nossas possibilidades para nos humilhar. Oramos porque Deus... Gente, vocês acham só que Deus é legal, gente boa? Deus não é só isso, não. Deus não é tão gente boa assim também, não. Por favor, corte depois isso quando for para o YouTube, porque o povo gosta de pegar só essas partes e fazer sensacionalismo. Mas você acha que Deus é só esse carinha assim legal, Papai Noel, bonachão? Não é não. Deus às vezes aperta a gente, aperta e diz assim, vai dobrar, você vai dobrar, porque alguém vai dobrar, irmãos. Alguma coisa nessa história vai dobrar, ou Deus vai dobrar, ou a gente vai dobrar. Quem é que dobra? A gente dobra. Porque tem uma hora que você se rende, não tem mais jeito. E por fim, oramos, irmãos, porque Deus também deseja nos fazer participantes de seus propósitos já definidos. Quem é crente é mais do que servo. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus falou em João capítulo 15. Mas Deus compartilha conosco muitas das coisas que Ele deseja fazer. E isso para nós é espetacular. Sabermos que somos participantes dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus e das ações de Deus. Você quer uma coisa mais maravilhosa do que você orar por uma causa, não somente pela sua, não, uma causa, e de repente aquela causa acontece e você vê que você foi participante daquilo e Deus te dá clareza daquilo ali. Deixa eu te dar um exemplo. Todos nós sabemos que há circunstâncias em que a gente ora, mas que para determinado milagre acontecer, já tinha que ter precisou ter acontecido anteriormente. E quando você descobre que ele aconteceu, a sua oração tinha sido depois. Pelo que fica evidente que não foi o poder da sua oração, Deus fez. Mas por que Deus te levou a orar por aquilo ali? E você descobriu que Deus te levou a orar por algo que Ele estava desejoso por fazer e fez. E você descobre, cara, eu estou sintonizado, eu estou assim com o cara. Caramba, Deus fez, olha. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que estávamos no Videirão, né? O pastor Israel tinha pedido para o pastor Maurício começar um trabalho, um outro trabalho, né? Tínhamos o Videirão na Avenida Central e ele pediu ao pastor Maurício, olha, vai começar um trabalho, tal, vamos começar uma outra igreja também, tal. E eu sei que o pastor Maurício, na época, me pareceu assim um pouco resistente, eu acho que ele não compactuava da mesma perspectiva ali, talvez ele achasse que não deveríamos começar. Mas eu falei assim, engraçado, ele não demonstrou assim tanta mobilização, e eu via sempre a insistência do pastor Israel, eu falei assim, cara, eu vou começar a orar por esse negócio. Eu comecei a orar por isso. Então, Senhor, se o pastor Maurício não quiser começar um trabalho, eu me disponho. Se o pastor Israel um dia falar comigo, eu me disponho. Comecei a orar. Aonde seria? E aí, irmãos, eu dava aula nessa época de vôlei, escolinhas de voleibol que eu tinha por Niterói, clube português e tal. Eu dava aula no Praia Clube São Francisco. E eu sempre descia, não tinha o túnel ainda, né? Então descia ali a Estrada Cachoeira, passava pela Betânia. Orando, a gente sempre ia pelo canal, né? Geralmente você vai pelo canal, você dobra ali e vai pelo canal, que fica mais perto do túnel, na saída lá fora. Aí eu comecei a sentir, não vou por ali não, vou aqui por dentro. E comecei a ir pela Rui Barbosa. Indo pela Rui Barbosa, chegando lá quase na Caixa Econômica,
Do lado direito tinha uma casa, uma casinha velha, que funcionava uma empresa de segurança. E eu passava por ali, olhei aquela casinha velha, e orando, uma semana ou duas depois, eu me lembro que a empresa de segurança saiu dali, estava ali uma placa, aluga-se. Falei, cara, o pastor Israel falou para o pastor Maurício procurar por aqui, para São Francisco e tal. Olha aqui, tem um lugar, eu vou avisar eles. Cheguei a falar com o pastor Maurício, falei com o pastor Israel. Na época ninguém procurou nada, e eu orando por aquilo ali. Eu falei, cara, olha só, tem um lugar. Aí um dia, eu marquei com o proprietário do lugar. Falei, eu queria ver esse lugar aí e tal. Aí entrei lá, vi o que precisava em termos de obra e tal, vi aquele negócio. Falei, poxa, acho que nasceria uma igreja aqui. E estou eu, vendo aquilo e orando, e nada. E a coisa na igreja mexeu, né? Mexeu, não vai ter. Eu larguei aquilo de mão. Tempos depois, 3 meses depois, eu passei ali, uma placa, Igreja de Nova Vida. A igreja foi, alugou ali, e ali se tornou a Igreja de Nova Vida de São Francisco, nasceu ali. Aí eu, um dia voltando, eu falei assim, olha, não era para mim não, nem para o pastor Maurício, mas eu estava no faro de Deus. Eu estava ali, ó, ele estava e eu estava ali atrás, eu estava entendendo, eu estava discernindo. Uma experiência pequena, mas de tantas que a gente às vezes ora e Deus já fez determinada coisa na vida de uma determinada pessoa, e você descobre que Deus fez e te fez participante dos seus propósitos. Coisa maravilhosa. Saber que Deus fala conosco, que Deus imbui nosso coração para buscarmos a sua vontade e nos alinharmos a essa vontade. Portanto, irmãos, creiamos na eficácia da oração. A oração é poderosa. A oração não muda Deus dos seus planos e propósitos estabelecidos. Mas a oração pode fazer com que Deus dispense sobre nós aquilo que Ele determinou dispensar. E não está sendo dispensado simplesmente porque Deus não quer passar para nós uma mensagem de que Ele vai abençoar preguiçoso. De que Ele vai nos dar as coisas somente sem que da nossa parte, muitas vezes, haja o desejo de buscá-lo. Então, a oração é eficaz. E precisamos sim orar. Oramos porque nascemos de novo, somos filhos de Deus, e o Filho de Deus ora, faz parte da nossa nova natureza. Oramos porque é uma ordem de Jesus, e ainda que a gente não tivesse explicação de mais nada, já seria suficiente. A gente pode não saber o que responder ou compreender todas as coisas, mas Ele sabe o que demandar de nós. Oramos porque a oração é o meio determinado pelo qual Deus estabeleceu de responder às nossas necessidades. Então ore. Você tem necessidade? Ore. Você precisa de alguma coisa? Por isso eu disse hoje aqui, nós vamos orar no final, porque eu sei, cada um de nós tem necessidades. Temos necessidades familiares. Há 2 semanas atrás eu tinha necessidade com a minha mãe, questão da saúde. Hoje o meu sogro que está internado, mas você também tem as suas necessidades. Eu tenho minhas necessidades familiares, as coisas que dizem respeito ao mais profundo da minha vida, as minhas maiores preocupações, você tem as suas. Precisamos orar porque Deus, eu creio, deseja responder muitas dessas nossas petições, porque estão alinhadas com a sua vontade. Oramos porque a oração é um ato de reconhecimento da nossa incapacidade, da nossa dependência de Deus. Ao fazermos isso aqui hoje, a gente está dizendo para Deus, Senhor, olha, é maior do que nós. E Deus diz, beleza, se é maior do que você, eu quero te ajudar. E por fim, oramos, porque Deus deseja nos fazer participantes. Vai haver um momento em que, quando essa oração for
for respondida, a gente vai dizer, olha, eu até não entendia tudo, mas eu estava no faro de Deus. Estava ali, estava atrás, certinho do que Deus ia fazer. O que você precisa nessa manhã? Saia do seu lugar. Vamos terminar esse culto orando. Fazendo aquilo que é mais importante, colocando a nossa vida diante do Senhor. Nós temos necessidades grandes. Sai do seu lugar, pode vir aqui à frente. Eu tenho necessidades muito grandes para Deus realizar na minha vida nesses dias. Muito, muito, muito. As coisas mais importantes da minha vida. Eu sei que você também tem. E Deus pode fazer. Ele pode. Pode nos abençoar. Quem sabe Ele não quer apenas que se encha a medida da taça das nossas orações diante dele, para Ele poder responder aquilo que Ele deseja realizar na nossa vida. Senhor, Edilson, vem para cá também orar, vamos, eu gostaria de deixar também esse microfone aberto, se você deseja também vir para cá, orar, fazer parte desse momento, você pode vir aqui nesse microfone e orar para nós concordarmos com você. Senhor, nessa manhã, colocamos a nossa vida diante de Ti, alegres, Senhor, porque a oração de fato tem eficácia. Ela tem eficácia porque a nossa oração, ela se encontra com os planos e propósitos do Senhor, e ao se encontrar, o Senhor dispensa sobre nós esta graça tão maravilhosa, Deus. Quem sabe não é nessa manhã que o Senhor está desejoso por ouvir a nossa petição de maneira mais sincera. Quem sabe, Senhor, não é nessa manhã que o Senhor deseja quebrar os nossos joelhos, dobrar os nossos joelhos, para nos humilharmos diante de Ti, porque às vezes é difícil demais, é difícil quebrarmos a cerviz, é difícil dobrarmos os joelhos, é difícil reconhecermos, ó Deus, a nossa incapacidade. Às vezes a gente vai tentando, mesmo sabendo que é maior do que nós. Mas, Senhor, nesta manhã, derrama graça sobre cada um de nós. Nós precisamos de Ti, nós carecemos da Tua ação. Senhor, há coisas que são muito grandes para nós, coisas que são grandes de serem transformadas lá fora, mas coisas que são grandes de serem transformadas aqui dentro. Ó Deus, o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos, é o que diz a Tua palavra. Derrama aquilo que nós precisamos nesta manhã sobre nós, ó Deus. A gente pede muita coisa que a gente não sabe se precisa, a gente pede muita coisa que não convém, a gente pede muita coisa que é supérflua, a gente pede muita coisa, ó Deus, que não faz o menor sentido. Muitas vezes nós estamos pedindo um escorpião ao invés de peixe, pedra ao invés de pão, mas a Tua palavra diz que o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Senhor, dá-nos aquilo do que nós precisamos nesta manhã, Senhor. Não é principalmente aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nosso coração muitas vezes grande na Tua presença. Esta palavra, Senhor, nos lembra nesta manhã que nós temos de fato um Deus que é soberano, é eterno, é excelso, é aquele que habita num lugar inacessível, mas ao mesmo tempo, Senhor, apesar da Tua soberania,
Ó Deus, nós podemos orar nesta manhã um Deus que é Pai, um Deus que se agrada em ser Pai. E mais ainda, Senhor, é aquele Pai que, sendo soberano, Deus soberano, Senhor absoluto, é aquele Deus que nos faz também cooperadores na sua obra. É este Deus, Senhor, que nesta manhã esses irmãos, essas irmãs se dobram, se prostram diante dele. É este Deus que temos a confiança de orar, Senhor, para que intervenhas em nosso favor. Porque reconhecemos que a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Não somos capazes sequer de pensar a partir de nós mesmos, se não formos assistidos pela Tua graça. Senhor, é diante de Ti que os meus irmãos e as minhas irmãs estão humilhados, estão prostrados, Senhor. E nós podemos ter confiança de que não é um gesto religioso, mas é um gesto, uma atitude de rendição verdadeira. Diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã que foi compartilhada, nós reafirmamos que não temos a quem ir neste momento senão a Ti. É o Senhor que é capaz, que tem o poder de responder às nossas orações. E apesar de não sabermos orar como convém orarmos, Senhor, nós confiamos que no Teu poder, o Teu poder, ó Deus, nos capacita essa confiança. O Senhor sabe como responder. Nós não ousamos, Senhor, aqui estabelecer qualquer padrão de resposta pelo Senhor, ou para o Senhor. Nós oramos porque realmente queremos descansar, Senhor, na Tua graça. Queremos descansar na Tua bondade. Queremos descansar, Senhor, no Teu poder. É no Teu poder, Senhor. É no Teu poder que a nossa fraqueza é aperfeiçoada. É no Teu poder que a nossa fraqueza ela é aperfeiçoada. Quando nos sentimos extremamente fracos, impotentes, é quando nos sentimos assim que o Senhor tem prazer em agir em nosso favor. Então, Senhor, nós queremos Te pedir, queremos Te suplicar que o Senhor haja em nosso favor nesta manhã. Senhor, nós estamos alicerçados em nenhum outro alicerce senão na Tua palavra. A Tua palavra que estabelece a Tua graça, Senhor. A Tua palavra que nos favorece como filhos. Filhos, Senhor. E neste momento nós Te pedimos, como Pai, Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Aquele Pai que também é Deus excelso, soberano, poderoso, sábio, para responder conforme a Tua vontade, conforme o Teu poder, conforme a Tua graça. Nós queremos sair daqui, Senhor, jubilosos com esta certeza de que o Senhor falou conosco, que ao longo desta semana, Senhor, nós tenhamos esta convicção de que nós lidamos com um Deus Pai, que bondosamente nos fez filhos e que não abre mão desta adoção. Muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus.